Gustavo Tarim Chaves tinha a reputação de ser um dos criminosos mais impiedosos da cidade de Juárez, no México. Se um chefe de cartel desejasse que alguém desaparecesse, Tarim cuidava disso com prazer. Ele estava disposto a matar qualquer um, por qualquer razão, até mesmo seu próprio irmão Alfredo, a quem ele matou após uma discussão pública no meio da rua. Em choque, uma testemunha perguntou: "Como você pode matar seu próprio irmão?" E Tarim atirou nela também. Os instintos criminosos fizeram dele um bem valioso para o cartel de Juárez. Naquela noite, em meados dos anos 90, seu trabalho foi recompensado com um convite para uma festa com todo o alto escalão do cartel. Enquanto bebia, Tarim notou um homem se aproximar dele. O sujeito não parecia ser notável. Não havia nada que o fizesse se destacar da multidão. Mas Tarim o reconheceu imediatamente. Era El Azul, um dos conselheiros mais próximos dos líderes do cartel. Tarim ficou tenso, mas ele se surpreendeu ao ouvir El Azul falar. Sua voz era suave. Ele disse a Tarim: "Tente não puxar tanto o gatilho. Nosso negócio não dá certo quando tantas vidas são desperdiçadas." El Azul começou a traficar maconha no final dos anos 60, quando tinha apenas 20 anos de idade. Em meados dos anos 70, ele se juntou ao cartel de Guadalajara, uma organização criminosa que praticamente tinha o monopólio do comércio de drogas no México durante os anos 70 e 80. O cartel de Guadalajara subiu ao poder, em parte por causa de seus laços estreitos com a polícia mexicana e funcionários do governo. Mas esses laços foram cortados depois que o cartel realizou o assassinato de um agente mexicano-americano da DEA em 1985. Sob intensa pressão dos Estados Unidos, os dois principais líderes do cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Fonseca Carrillo, foram presos pelo assassinato do agente e condenados à prisão perpétua. Embora não estivesse diretamente ligado ao assassinato, a polícia também capturou El Azul, de 36 anos, que foi condenado a 7 anos de prisão por tráfico de drogas. Com todos os líderes do grupo atrás das grades, o cartel de Guadalajara se dividiu. Atrás das grades, El Azul ajudou Félix Gallardo a repartir os territórios do grupo e designar novos líderes para controlar cada região. Um dos territórios mais valiosos era a cidade fronteiriça de Juárez, Chihuahua, logo ao sul de El Paso, no Texas. Esse território foi deixado por Amado Carrillo Fuentes, cuja frota de aviões de contrabando de drogas lhe rendeu o apelido de O Senhor dos Céus. Carrillo Fuentes era sobrinho do líder do cartel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, mas ele não havia trabalhado com seu tio em Guadalajara. Carrillo Fuentes não se dava bem com o protegido de seu tio, Rafael Caro Quintero. Então ele foi enviado para trabalhar na cidade rural da fronteira de Ojinaga, 400 quilômetros a sudeste de Juárez. Apesar do exílio, Carrillo Fuentes rapidamente se estabeleceu como um visionário do tráfico de drogas, graças às parcerias que ele cultivava com fornecedores colombianos de cocaína. Após as prisões em massa da velha guarda do cartel no final dos anos 80, Amado Carrillo Fuentes fez seu nome como líder do que ficou conhecido como Cartel de Juárez. Carrillo Fuentes recrutou muitos subordinados competentes para ajudá-lo. Ele convocou os violentos irmãos Beltrán Leiva para agirem como executores do cartel. 3 desses 5 irmãos, Arturo, Alfredo e Héctor, eram conhecidos como Los Tres Caballeros, ou os Três Cavalheiros. Carrillo Fuentes também se aliou a Ismael El Mayo Zambada, um traficante independente conhecido por sua perspicácia em política e finanças. Uma peça muito importante do quebra-cabeça ainda estava faltando. Amado precisava de um grande negociador para lidar com as comunicações com os fornecedores colombianos. El Azul, de 42 anos, foi solto da prisão em 1992 e Carrillo Fuentes aproveitou a situação para lhe confiar esse papel. El Azul não se importou de ser o vice-comandante de um homem mais novo e mais jovem. Ele havia aprendido que o homem que comandava frequentemente acabava na prisão ou morto. Era mais seguro ser o homem por trás do homem.
e o homem que ele passou a servir já era uma lenda no mundo das drogas. Quando criança, Amado Carrillo Fuentes sonhava em ser piloto. Como chefe do tráfico, ele comandou uma frota de Boeing 727 e montou uma pista de pouso no meio do deserto de Chihuahua. De lá, ele movimentava dezenas de carregamentos aéreos clandestinos todas as noites, tendo cada avião carregado com até 20 toneladas de cocaína. El Azul uma vez brincou: há tantos aviões vindos da Colômbia para o México que parece uma invasão. Como havia feito com o cartel de Guadalajara, El Azul manteve o negócio do cartel de Juarez funcionando sem problemas, subornando políticos, policiais e generais militares. Ao encontrar oficiais da lei que não estavam em sua folha de pagamento, El Azul parecia ter a capacidade de desaparecer como um fantasma. Ele evitava roupas vistosas, joias e extravagâncias. Enquanto muitos de seus contemporâneos eram conhecidos por suas personalidades violentas, El Azul tratava todos, tanto amigos quanto inimigos, com o mesmo comportamento calmo e amigável. Um promotor federal mexicano de alto escalão admitiu ter encontrado com um homem de meia idade de fala mansa em um restaurante, enquanto esperava por uma mesa. Eles trocaram uma saudação educada, o homem de meia idade pediu licença e deixou o restaurante. O promotor não percebeu que tinha acabado de esbarrar em um dos mais poderosos traficantes do país até alguns minutos depois, quando sua equipe de seguranças entrou correndo e sussurrou que tinham acabado de ver o notório El Azul sair do restaurante. Provavelmente eles também não o teriam reconhecido se não fosse por uma caminhonete carregada de guarda-costas armados que chegaram para levá-lo embora. El Azul conseguiu permanecer fora do radar, apesar da enorme quantidade de dinheiro e poder que o cartel de Juarez acumulou nos anos 90. Carrillo Fuentes era um dos contrabandistas mais ricos do mundo na época. Alguns estimam que sua organização controlava metade de todo o narcotráfico do México. Este vasto império rendeu a Carrillo Fuentes um patrimônio líquido de aproximadamente 25 bilhões de dólares. E ele usou sua fortuna para construir uma enorme mansão ao estilo Taj Mahal no deserto, que ele chamou de o Palácio das Mil e Uma Noites. El Azul era mais discreto com sua riqueza. Ele não se opunha em gastar dinheiro, mas ao invés de construir grandes palácios no deserto, ele enviou seus filhos para universidades privadas na Europa e na América do Norte. Ele também investiu em empreendimentos residenciais, shopping centers e prédios de escritórios, acumulando lentamente propriedades por todo o México e nos Estados Unidos. Ele então usou esses negócios legítimos para lavar dinheiro de suas atividades ilícitas. Logicamente, nenhuma dessas propriedades estava em seu nome. Seus familiares, incluindo sua esposa, sua sogra e seus filhos, emprestaram suas assinaturas a escrituras e contratos, tornando mais difícil vincular os negócios legítimos com suas atividades criminosas. A fortuna de El Azul se multiplicou durante seu tempo com o cartel de Juarez. Mas os perigos do tráfico de drogas também se multiplicaram. Durante os dias do cartel de Guadalajara, havia pouca violência entre gangues, já que uma única organização controlava quase todo o tráfico de drogas do país. Mas sem um líder central para mantê-los unidos e organizados, as antigas facções do cartel degeneraram em rivalidade e guerra. No início dos anos 90, El Azul estava preocupado com as tensões que surgiam entre o cartel de Juarez e seu principal rival, o cartel do Golfo, que operava no lado oposto do país, ao longo da costa do Golfo. Os dias do monopólio do cartel de Guadalajara tinham acabado, mas El Azul esperava que pudesse restaurar um pouco da paz e da unidade que todos os senhores do tráfico se lembravam. Em 1993, El Azul convenceu uma dúzia de líderes de gangues rivais das costas do Pacífico e do Golfo a se reunir em uma mesa. O objetivo da reunião era reduzir as tensões entre os rivais, estabelecer um sistema de regras claras e definidas e chegar a um acordo justo para cada grupo poder fazer negócios com fornecedores da Colômbia
do Peru e da Bolívia. El Azul atuou como mediador para os chefões enquanto eles elaboravam um acordo. O acordo foi chamado de A Paz do Norte. Depois que os detalhes foram acertados, a resolução solidificou a reputação de El Azul como o pacificador entre os traficantes. Por mais hábil que fosse em fechar negócios, El Azul gostava de dar um passo adiante na criação de laços entre rivais ou aliados que um dia poderiam se tornar rivais. Ele fortaleceu o círculo interno do cartel de Juarez ao formar laços de sangue entre seus contemporâneos. Em meados dos anos 90, ele se tornou o padrinho do filho de Amado Carrillo Fuentes. Em 1995, El Azul também aprovou o casamento de seu próprio filho de 22 anos, Juan José Esparragosa Monzon, com Glória Beltrán Leiva, a irmã mais nova dos infames executores do cartel, os irmãos Beltrán Leiva. Enquanto administrava as relações interpessoais do cartel, El Azul também convenceu Carrillo Fuentes a deixar de lado sua rivalidade com outra estrela em ascensão no submundo, Joaquim El Chapo Guzmán. El Chapo havia trabalhado como pistoleiro de baixa hierarquia para o cartel de Guadalajara e depois que o grupo se dissolveu, ele uniu forças com o cartel de Juarez. Mas o Senhor dos Céus acreditava que o comportamento imprudente de El Chapo atraía muita atenção indesejada para sua operação. Nos anos 90, El Chapo cumpriu pena por tráfico de drogas e por envolvimento no assassinato de um cardeal católico que foi atingido no fogo cruzado durante um de seus tiroteios. Carrillo Fuentes ficaria feliz em ver El Chapo morto, mas El Azul achava que matar o jovem e promissor traficante seria um desperdício de talento. E pelo menos enquanto ele estivesse na prisão, suas tendências imprudentes estavam contidas. Foi difícil, mas El Azul convenceu Carrillo Fuentes a manter El Chapo vivo. Amado, o Senhor dos Céus, havia se tornado uma figura notória por mérito próprio em meados dos anos 90. Ele era um dos principais alvos do FBI, aparecendo regularmente na lista dos mais procurados. O governo mexicano emitiu vários mandados de prisão para ele. A polícia até tentou capturá-lo no casamento de sua irmã, mas ele foi avisado e conseguiu escapar 20 minutos antes da chegada dos oficiais. Sentindo o cerco se fechar, Carrillo Fuentes decidiu fazer uma cirurgia plástica para disfarçar sua aparência em julho de 1997. Teria sido uma estratégia brilhante se tivesse funcionado. Houve complicações durante o procedimento, provavelmente porque anos de uso casual de cocaína tinham enfraquecido o coração do criminoso. Supostamente, o Senhor dos Céus morreu na mesa de operação, com apenas 40 anos de idade. A palavra-chave é supostamente. Nem todos acreditam que o corpo irreconhecível que foi exposto em caixão aberto no funeral de Carrillo Fuentes era na verdade o Senhor dos Céus. Alguns dizem que ele só queria desistir enquanto estava no topo e usou a história da cirurgia plástica para fingir sua morte e se aposentar em Cuba. Morto ou vivo, Carrillo Fuentes se foi para sempre. E sua partida deixou um vácuo no topo do cartel de Juarez. E as disputas entre os seus sucessores começaram imediatamente. Mais uma vez, El Azul colocou suas habilidades de negociação em prática. Inicialmente, ele propôs ter um conselho de líderes à frente do cartel, ao invés de um único líder. Ele imaginava algo como o conselho de administração de uma corporação. Quando essa proposta falhou, El Azul apoiou o irmão de Amado, Vicente Carrillo. Por respeito ao irmão falecido, a alta hierarquia do cartel de Juarez aceitou a liderança de Vicente sem violência. Os irmãos Beltrán Leiva permaneceram leais ao novo líder, mas a maioria dos homens do cartel de Juarez não acreditava que Vicente tivesse habilidade de supervisionar o cartel mais poderoso do México. Ele era considerado fraco e não confiável. Possivelmente isso se devia ao fato de que Vicente não era apenas traficante, ele também era um viciado. Sob sua liderança, o cartel de Juarez sobreviveu, mas seu poder e influência despencaram.
Da perspectiva de El Azul, a história estava se repetindo. Ele havia chegado ao alto escalão do poder apenas para ver sua organização vacilar após uma perda de liderança. Era hora de tomar uma decisão sobre seu próprio futuro com o cartel de Juarez. A seguir, vamos conhecer a escolha de El Azul. Agora, de volta à história. Após a morte de Amado Carrillo Fuentes em 1997, o poder do cartel de Juarez começou a diminuir. Havia uma abertura para que uma nova organização entrasse e dominasse as atividades criminosas no México. O velho rival de Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán, sentiu que era sua hora de brilhar. Em 19 de janeiro de 2001, El Chapo desapareceu da prisão de segurança máxima de Puente Grande, onde cumpria pena por assassinato. A história oficial é que El Chapo escapou escondido em um carrinho de lavanderia, mas testemunhas dizem que ele foi escoltado para fora da prisão, vestido como um guarda, depois que seus associados pagaram um suborno multimilionário a oficiais dos níveis mais altos do governo. A verdade é que El Chapo conseguiu escapar da prisão e foi recebido de braços abertos pelo tenente do cartel de Juarez, Ismael El Mayo Zambada. El Mayo esperava assumir o cartel após a morte de Carrillo Fuentes, mas quando Vicente se tornou o chefe, El Mayo sentiu que era hora de seguir em outro caminho. El Mayo e El Chapo acreditavam que trabalhando juntos tinham influência suficiente para superar o cartel de Juarez e governar o submundo mexicano. Eles estabeleceram sua base de operações em Sinaloa e nomearam um novo grupo, Cartel de Sinaloa. Depois de mais de 3 décadas no tráfico, El Azul já podia sentir qual lado sairia vencedor. Quando El Chapo e El Mayo montaram o grupo rival, El Azul decidiu se juntar a eles. Mas, sendo um negociador cuidadoso, El Azul não cortou completamente os laços com o cartel de Juarez. Ele mantinha boas relações com os irmãos Beltrán Leiva, afinal Sonora era uma Leiva. Ele intermediou uma aliança entre os dois cartéis, que eles chamaram de A Federação. Mesmo com a mudança das estruturas de poder, El Azul trabalhou para manter os laços entre a Federação. Eles precisavam estar fortalecidos para os problemas que estavam por vir. Em 1993, El Azul havia conseguido um acordo de paz entre o cartel de Juarez e o cartel do Golfo. Era a decisão certa na época, mas uma década depois, as circunstâncias tinham mudado. Uma nova ala do cartel do Golfo havia se formado. Eles se chamavam Los Zetas e eram uma grande força a ser considerada. A organização criminosa Los Zetas foi fundada em 1999 por ex-militares mexicanos que se voltaram para o tráfico de drogas. Eles se distinguiam de outros cartéis pelo senso de fraternidade e pela devoção fanática ao líder Arturo Guzmán de Sena, também conhecido como Z1. Eles se chamavam Los Zetas porque nada vem depois de Z, e se autodenominavam máquinas assassinas a sangue frio. Eles carregavam armas projetadas para a guerra e, com sua formação militar, sabiam como manuseá-las. El Azul viu os Zetas como uma ameaça imediata. Como negociador, ele frequentemente tinha que apelar para o senso de razão e justiça de seus inimigos. Mas os Zetas não pareciam se importar com nenhuma dessas coisas. Eles nem se importavam com suas próprias vidas e tratavam cada missão como se pudesse se tornar uma operação kamikaze em potencial. Uma canção popular sobre o grupo diz: "Nós somos 20 Zetas unidos como uma família. Nós 20 somos os mais poderosos com diplomas de suicídio. Nós sabemos que em cada missão nós podemos morrer." Para um homem como El Azul, que evitava o confronto a todo custo e tinha um medo intenso e secreto da morte, o credo dos Zetas deve ter sido muito perturbador. Então, em 2002, ele convocou membros dos cartéis de Juarez e Sinaloa para uma reunião em Monterrey. Com El Chapo, El Mayo, os irmãos Beltrán Leiva e Vicente Carrillo Fuentes sentados ao seu redor, El Azul disse ao grupo que queria erradicar os Zetas da costa do Golfo.
Foi uma sugestão ousada. A violência entre gangues era comum, mas a ideia de acabar com todo um cartel rival ia além do alcance habitual do derramamento de sangue. Mas El Azul foi persuasivo. Ele se utilizou de seu notório magnetismo pessoal e convenceu a federação de que não era possível argumentar com os Zetas. A facção devia ser completamente eliminada para a segurança de todos. El Azul tinha trabalhado por mais de 3 décadas para aliviar as tensões entre os traficantes. Mas com essa reunião em Monterrey, o pacificador de 53 anos pôs em marcha uma das guerras de gangues mais sangrentas da história mexicana. Em novembro de 2002, o líder dos Zetas, Arturo Guzmán de Sena, conhecido como Z1, estava bebendo e cheirando cocaína em um restaurante de fast food em Matamoros. Uma testemunha local avisou o exército mexicano sobre a localização de Z1 e, ao sair do restaurante, ele foi cercado por soldados. Z1 foi baleado e morto no confronto. Seu número 2, Heriberto Lascano, também conhecido como O Carrasco, assumiu como novo líder dos Zetas. Ele suspeitava que a execução de Z1 havia sido planejada pela Federação Juárez Sinaloa. Suas suspeitas se aprofundaram quando, 2 semanas após a morte de Z1, a federação lhe enviou uma nota que dizia: "Você tem 1 semana para desocupar o território de Reynosa a Nuevo Laredo." A guerra havia começado e Lascano não tinha a intenção de recuar da batalha. No início de 2003, os Zetas montaram acampamentos de estilo militar para treinar centenas de novos recrutas. Eles se espalharam por países da América Central como a Guatemala, onde uma infraestrutura governamental mais fraca significava que eles enfrentariam menos resistência das autoridades. Lá eles recrutaram membros de uma unidade de elite do exército guatemalteco chamada Caibiles para treinar suas milícias. Os Zetas não tinham as mesmas conexões governamentais e a proteção policial no México que o cartel de Sinaloa possuía. Mas eles não tiveram problemas em recrutar novos membros para sua causa. Eles projetavam um atraente senso de moralidade e fraternidade que inspirava jovens em todo o país. Nos anos seguintes, gangues de ambas as costas enviaram mensagens uma para a outra através de sequestros e assassinatos. Os corpos eram encontrados torturados, decapitados e desmembrados. A violência não se limitou aos traficantes de drogas e seus chefes. Esposas, filhos e até mesmo civis aleatórios foram pegos nos ataques. Para El Azul, um homem que supostamente odiava a violência, o conflito se tornou um pesadelo. Em 2002, El Azul havia planejado a guerra contra os Zetas. Mas em 2007, após 5 anos e milhares de mortes, ele decidiu convocar uma trégua. Ele se aproximou do líder dos Zetas, Heriberto Lascano, para discutir um novo pacto, uma ressurreição da paz do norte. Lascano rejeitou a proposta de El Azul. Sua resposta foi simples: Nós nunca faríamos um pacto com vocês. Os irmãos Beltrán Leiva, do cartel de Juárez, decidiram resolver o problema por conta própria e raptaram um primo de Lascano. Mas El Azul interveio pessoalmente e providenciou o retorno seguro do rapaz. Foi um gesto de boa vontade e funcionou. Em junho de 2007, houve um encontro entre os líderes dos cartéis do Golfo e da Costa do Pacífico. Eles estavam todos armados. Todo mundo estava no limite. E então, chegou El Chapo. Lascano ficou tenso quando El Chapo se aproximou dele. El Chapo olhou para o jovem líder dos Zetas de cima a baixo e disse: "Se eu fosse um viado, eu já teria te pegado." Era um quebra-gelo hostil, mas eficaz. Toda a sala irrompeu em gargalhadas. Com as tensões aliviadas, os dois lados começaram a negociar um acordo, que ficou conhecido como o Pacto Vale Hermoso, que tinha o propósito de dividir seus respectivos territórios e frear a violência. A Costa do Golfo manteria seus territórios ao longo da costa leste: Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Campeche e Quintana Roo. A federação manteria os estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nairate, Jalisco, Guerreiro, Guanajuato,
Querétaro e Oaxaca. Os dois grupos também concordaram que contribuiriam com fundos para subornar funcionários do Estado, para que ambos os grupos pudessem desfrutar da proteção das autoridades governamentais. A reunião foi seguida de uma festa suntuosa para celebrar o novo acordo. Por mais impressionante que tenha sido o fato de El Azul ter conseguido colocar esses criminosos na mesma sala para negociar o tratado, a paz não durou muito. A guerra veio naturalmente para esses homens violentos. As disputas territoriais entre os cartéis de Sinaloa e Los Zetas têm causado ondas de violência ainda hoje. Conflitos internos também surgiram dentro da federação. El Chapo não gostava dos irmãos Beltrán Leiva, porque achava que eles eram mais leais ao líder do cartel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, do que a ele. A desconfiança era mútua. Na verdade, os brutais irmãos Beltrán Leiva descobriram que eles realmente preferiam os Zetas do que El Chapo. Quando a aliança entre os cartéis de Juárez e Sinaloa se desfez, El Azul foi pego no meio do conflito. Ele tinha laços com ambos os grupos, mas no final ele ficou do lado de El Chapo. É difícil contestar a lógica de sua escolha. O cartel de Sinaloa havia alcançado um status lendário no mundo do narcotráfico e se tornado uma organização criminosa de renome internacional. El Chapo ganhou a maioria das manchetes da mídia. A Forbes o chamou de o traficante de drogas mais poderoso do mundo. E a Comissão do Crime de Chicago o rotulou de inimigo público número 1. Mas El Chapo nunca teria alcançado esse status sem a ajuda de seus associados, El Azul e Ismael El Mayo Zambada. Sob a liderança desses três homens, o cartel de Sinaloa se tornou o mais ativo fornecedor de drogas para os Estados Unidos. O cartel de Sinaloa, que está ativo até hoje, enviou centenas de toneladas de remessas de drogas para cidades como Atlanta, Houston, Chicago e Los Angeles. Eles são responsáveis por inundar os Estados Unidos com quantidades nunca antes vistas de heroína, cocaína e metanfetamina. El Azul desfrutou do sucesso do cartel de Sinaloa, mas não da atenção que ele atraiu. Ele sempre trabalhou nas sombras, atrás de líderes como Amado Carrillo Fuentes e El Chapo. Mas, em 2000, ele estava se aproximando dos 60 anos e tinha vivido mais do que quase todos os seus associados. Ele sabia que sua discrição não poderia escondê-lo para sempre. Durante décadas, Juan José Esparragosa Moreno serviu como conselheiro de confiança para 3 diferentes sindicatos do tráfico de drogas, orquestrando tratados de paz entre chefes rivais. O traficante, conhecido como El Azul, não atraía tanta atenção quanto alguns de seus associados mais extravagantes. Mas, eventualmente, as autoridades policiais americanas começaram a notar as conexões entre os milhões de dólares em dinheiro do narcotráfico que saíam dos Estados Unidos e a crescente rede de negócios de El Azul no México. No ano 2000, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Designação de Narcóticos Estrangeiros. A lei permitiu que o Departamento do Tesouro congelasse os ativos de traficantes de drogas identificados dentro da jurisdição dos Estados Unidos. O ato também proibiu qualquer cidadão dos Estados Unidos ou corporação de fazer negócios com suspeitos. Graças a esta lei, o governo dos Estados Unidos não precisava desperdiçar mão de obra para descobrir traficantes e colocá-los na prisão. Eles poderiam enfraquecer as organizações criminosas, congelando suas finanças. Em 2003, o Departamento do Tesouro identificou El Azul, de 54 anos, como um dos maiores traficantes de drogas sob a lei. Nesse mesmo ano, um grande júri em Houston apresentou uma acusação contra El Azul por importar substâncias ilegais, entre outros crimes. Por volta da mesma época, ele foi colocado na lista dos traficantes de drogas mais procurados do México, com uma recompensa de $2 milhões por informações que levassem à sua captura. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também emitiu uma recompensa de $5 milhões por informações que levassem à sua prisão. Mas apesar dessas recompensas, El Azul permaneceu em liberdade.
As conexões que mantinha com policiais federais e representantes do estado eram seus bens mais valiosos. Ele evitou ser capturado, permanecendo nas regiões onde desfrutava de maior proteção. Há boatos de que El Azul teria construído uma casa em Morelos, uma região no centro do México, e que sua filha Nádia namorava com o governador. Ainda assim, o governo dos Estados Unidos manteve a pressão. Em 2012, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estendeu suas sanções contra El Azul e sua família, visando suas 2 esposas e 4 de seus filhos, todos detentores de propriedades em nome do traficante. Os familiares de El Azul e as várias empresas de fachada que eles operavam foram proibidos de fazer negócios nos Estados Unidos. Inicialmente, esse não foi um grande golpe, até que o governo mexicano seguiu o exemplo dos Estados Unidos. Em 2013, o Ministério das Finanças mexicano congelou as contas bancárias conhecidas do traficante e impediu que ele e sua família abrissem novas contas. El Azul tentou evitar as sanções e o congelamento dos bens. Ele ordenou que sua esposa, Ofélia Monson, transferisse fundos para a mãe. Mas as autoridades americanas souberam do plano e logo adicionaram a mãe de Ofélia à lista de sanções. No entanto, a família tinha outras estratégias. A filha de El Azul, Nádia, que foi descrita como bonita e elegante, chamou a atenção de um executivo de um banco em León, em Guanajuato. O executivo providenciou pessoalmente para que ela depositasse um cheque administrativo de mais de 27 milhões de pesos, o equivalente a cerca de 1,5 milhões de dólares, em uma nova conta. Quando os investigadores descobriram a nova conta, o dinheiro já havia sido transferido para várias entidades de El Azul em todo o México. El Azul conseguiu se manter com a ajuda de sua família, mas dentro de sua família criminosa, o cartel de Sinaloa, os problemas se aprofundaram. Desde sua fuga da prisão em 2001, El Chapo tinha permanecido livre graças aos subornos às autoridades e seus esconderijos remotos nas montanhas de Sierra Madre. Mas os militares conseguiram prender vários membros da equipe de segurança de El Chapo em fevereiro de 2014 e os guarda-costas presos informaram sobre o paradeiro do chefão. As autoridades perseguiram El Chapo até sua propriedade à beira-mar em Mazatlán e finalmente o prenderam em 22 de fevereiro de 2014. Ele logo enfrentaria extradição e julgamento nos Estados Unidos. Parecia apenas uma questão de tempo até que El Azul encontrasse o mesmo destino. Mas, mais uma vez, ele conseguiu escapar da lei, embora não tenha vivido para se gabar disso. Em 8 de junho de 2014, um jornal de Sinaloa noticiou que Juan José Esparragosa Moreno havia morrido. Ele tinha 65 anos de idade. Os detalhes eram obscuros. A família de El Azul alegou que ele havia sofrido um acidente de carro em Guadalajara. Ele machucou as costas e foi internado em um hospital para tratamento, onde os médicos o aconselharam a permanecer em repouso. O notório hipocondríaco aparentemente ignorou os conselhos. Quando ele se levantou e tentou sair do quarto do hospital, sofreu um ataque cardíaco e morreu instantaneamente. Entretanto, a família dele nunca apresentou um corpo para provar sua morte. Eles alegaram ter cremado seus restos mortais. Nenhum hospital jamais emitiu qualquer registro indicando que um homem com a descrição de El Azul tenha morrido sob seus cuidados. Na verdade, a única evidência que sugere que El Azul foi admitido em um hospital é a gravação de uma câmera de segurança com imagem granulada, mostrando um homem de aparência semelhante em uma sala de emergência em Zapopan, em Jalisco, no dia 8 de junho de 2014, no mesmo dia em que a morte de El Azul foi noticiada nos jornais. Como Amado Carrillo Fuentes antes dele, alguns especularam que El Azul havia fingido sua morte para se aposentar em paz. Quer ele estivesse realmente morto ou não, a família de El Azul lamentou publicamente. Eles realizaram 3 missas funerárias e construíram um mausoléu extravagante em um cemitério nos arredores de Culiacán, a capital de Sinaloa.
Mas devido à escassez de evidências, o governo mexicano não pôde confirmar oficialmente que El Azul estava morto. O julgamento de El Chapo nos Estados Unidos, que começou em novembro de 2018 e terminou em fevereiro de 2019, desencadeou um circo de cobertura da mídia focada no chefão e seus associados. O testemunho do julgamento se referiu repetidamente ao falecido El Azul. O popular programa da Netflix Narcos México estreou em novembro de 2018. Ele cobre a ascensão do cartel de Guadalajara, estrelando o ator Fermín Martínez como El Azul. Mais de 4 anos depois de sua suposta morte, jornalistas no México ainda estão relatando a misteriosa morte de El Azul. O governo dos Estados Unidos também não o esqueceu. As sanções ainda estão em vigor contra a família e as empresas do traficante. E ele ainda está na lista dos mais procurados do FBI para caso ele decida ressuscitar. Hoje, o cartel de Sinaloa ainda é uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Sem líderes experientes como El Chapo e El Azul no comando, o cartel pode enfrentar um caminho difícil pela frente. Mas, como sempre, novos chefões já estão surgindo para ocupar o lugar de seus mentores. O filho mais velho de El Azul, Juan José Esparragosa Monzón, continuou o legado de seu pai. Ele tem sido acusado pelo governo mexicano de lavar dinheiro e administrar as finanças do cartel de Sinaloa. Relatórios descrevem Monzón como líder do cartel em Barra, no México. Apesar de suas semelhanças, parece que ele não compartilha a propensão de seu pai para a pacificação. As autoridades associaram Esparragosa Monzón a rixas internas mortais entre as facções do cartel de Sinaloa. Ele tem sido relacionado a um recente pico de assassinatos e violência nas cidades fronteiriças de Tijuana e Mexicali. Em janeiro de 2017, Esparragosa Monzón foi preso pela polícia mexicana na capital de Jalisco. Durante sua prisão, 3 armas foram descobertas em seu carro, juntamente com 2 quilos de cocaína. Ele foi enviado a um centro de detenção, enquanto as autoridades iniciavam um processo de extradição para os Estados Unidos. Enquanto Esparragosa Monzón estava sob custódia, os jornais relataram os privilégios extravagantes que ele tinha atrás das grades. Ele pode não ter construído uma boate na prisão, como seu pai havia feito, mas ele tinha acesso a cocaína e maconha. Tinha um telefone e uma TV de plasma em sua cela, além de permissão para visitas conjugais com prostitutas. Tudo isso durante seus primeiros 56 dias na prisão. Em 16 de março de 2017, Esparragosa Monzón esteve presente para a contagem de presos pela manhã. Mas ao meio-dia, as autoridades descobriram que ele e outros 4 prisioneiros associados ao cartel de Sinaloa estavam desaparecidos. Os funcionários penitenciários soaram o alarme e iniciaram a caça aos fugitivos. Eles vasculharam a área por horas, mas não encontraram nenhum sinal dos prisioneiros. Jornalistas e oficiais do governo criticaram o evento como apenas mais um em uma série de falhas crônicas de segurança na prisão. Atualmente, Juan José Esparragosa Monzón continua foragido. Talvez ele e seu pai estejam aproveitando a aposentadoria juntos, em uma praia em alguma cidade obscura na costa do Pacífico. Eles podem estar jogando cartas e bebendo conhaque, enquanto confiam em suas inúmeras conexões com o submundo para manter seus segredos seguros e o dinheiro das drogas fluindo.